Ah, não vou, né? Para provar que você está aqui. Professor, você não tem noção do estado de calamidade que eu estou nesse momento. Tá, tudo bem. Olha lá, ó, começou a gravar. Então, ó, hoje a gente fala sobre a última unidade, né, a última sessão da última unidade. A gente tem, na verdade, o trabalho aqui. Deixa eu ver. Professor, eu vou colocar no mudo, porque talvez minha cachorra lata, tá? Deixa ela participar também, qual o problema? Olha lá. Hoje a gente vai falar, tô direto no AVA aqui, ó. Daí vai ficar meio lento, claro. Uhum. Sobre a literatura infantil e juvenil na sala de aula, né? Se a gente começar a perceber, durante todo o processo, foi falado da literatura infanto-juvenil. Ela junta. E agora, né, nesse momento, nessa última unidade, eles pegam e fazem o quê? Separam. Põe ela infantil e juvenil. Por que será? O que será que acontece que num momento como esse, lá no finalzinho, se separa isso tudo? É simples. Categoricamente, a literatura infanto-juvenil ela está unida, ela é junta. É claro que quando a gente observa as idades, os interesses, as propostas dos livros, né? As idades dos leitores, os interesses dos leitores e as propostas dos livros, a gente vê que é possível fazer sim uma divisão e é até saudável fazer essa divisão. Por quê? Exatamente para atender esses interesses, tá? Mas, porém, entretanto, todavia, se a gente for continuar vendo a nossa situação problema, né? A Adriana, ela fala, a coordenadora Adriana, lá da escola, que a gente vem conversando sobre ela desde o começo, ela fez a atualização da biblioteca, né? Conseguiu lá os novos títulos, fez a capacitação dos professores, desenvolveu todo o trabalho que é necessário para que isso possa surtir efeitos, né? Só que daí, como os profissionais, né, e de maneira pontual, nas práticas iam levar, né, esse conteúdo para os alunos. Então, com uma valorização da fruição, fazendo a leitura, né, ter a sua função transformadora. Na verdade, a pergunta é: será que a capacitação que ela fez, só ter feito essa atualização, trazer novos títulos e tudo mais, é suficiente para que o trabalho comece dentro da sala de aula? O que realmente é necessário para que esse trabalho tenha esse start, esse início na sala? Que coisa. Ah, professora, seria ela começar e dar tentar dar continuidade, né? Ela tem que iniciar e dar seguimento, porque só ela estudar e tentar, não, eu acho que ela não vai conseguir firmar a ideia em sala. Tá, perfeito. Então, a insistência, né, a constância do trabalho é a parte mais importante. Agora, antes da gente conseguir essa insistência, essa constância, a gente precisa pensar em algumas coisas. Será que os professores na sala compraram a ideia dessa coordenadora? Será que eles estão também pensando em todos esses benefícios e essas possibilidades que a leitura vai trazer para as crianças, além do trabalho que elas já têm?
Verdade. O grande desafio, quando a gente vai implementar um novo projeto numa escola, na sala de aula, onde for, é assim. As pessoas que já estão envolvidas no projeto, beleza, tudo bem. Elas entendem aí a importância, a magnitude do projeto, mas quem não está diretamente envolvido, quem recebe apenas as informações, vai sempre pensar daquela forma assim: mais um trabalho? Eu já tenho tanta coisa para fazer, eu já não dou conta de terminar, né, a quantidade de conteúdo que eu tenho com as minhas crianças, com o tempo que tem. Aí vai inventar mais alguma coisa? Vai entrar mais alguma coisa? E isso, na verdade, é um engano quando a gente fala da literatura. Porque, na verdade, introduzir a literatura é um auxílio, é uma nova ferramenta para esse desenvolvimento. Então, por exemplo, eu vou desenvolver, sei lá, interpretação de texto. Eu simplesmente troco os textos que eu teria numa apostila, num livro, alguma coisa, pelos textos da literatura. E Uhum, eu sigo o mesmo trabalho da interpretação. Uma análise sintática. Eu posso fazer uma análise sintática de um texto literário. Eu posso criar possibilidades com o texto literário que vão auxiliar, que vão estar dentro, vão se fundir com o trabalho que eu já desenvolvo. Eu não preciso criar um novo trabalho. É igual quando a gente fala assim, a parte lúdica da educação. Se eu vou ensinar através de jogos, se eu vou trabalhar a literatura através de teatro, eu estou criando uma nova disciplina, um novo trabalho ao fazer essa encenação? Não. Na verdade, eu estou usando ele como uma ferramenta, ele faz parte do processo. Ao invés de eu só fazer a leitura e em voz alta lá e tudo mais, e fazer a interpretação, na verdade eu estou trazendo para uma realidade diferente, para uma interpretação em 3D, o mesmo texto. uhum, O que eu preciso, né, enquanto profissional da educação, é entender as possibilidades, as nuances que essas possibilidades geram para mim. Se eu não faço isso, eu vou achar sempre que é mais um trabalho. E daí, quando eu penso em ser mais um trabalho, eu penso em alguma coisa que vai me atrapalhar, piorar o meu rendimento. Agregar para mim não só valores, mas vai agregar para mim mais sacrifício, menos tempo de desenvolvimento. E, na verdade, é o contrário, né? Quando eu trabalho em cima de projetos, eu consigo ampliar as possibilidades, tanto do tempo de desenvolvimento, como da ação desenvolvedora do projeto, da disciplina e tudo mais, tá? Bom dia, Mar. Então, o que eu preciso fazer quando eu vou implementar esse projeto? Eu tenho que ter critério de seleção no que eu vou usar, o método de análise do que está acontecendo, do que eu estou fazendo. Então, é uma avaliação constante e em tempo real, né, do trabalho. Tenho que fazer a leitura e a interpretação dos textos na sala, com os alunos, até porque o texto literário ele traz normalmente uma complexidade maior do que textos simples que a gente vai estar usando quando você começa a fazer a introdução de algumas disciplinas, né? O texto literário ele já vem
uma complexidade maior. Então, é importante estar fazendo isso junto, pelo menos no início, né, do projeto. Aí, fazer projetos de sequência didática com essa literatura infanto-juvenil. Então, eu tenho que introduzir a literatura nesse trabalho que está sendo desenvolvido. Isso envolve o quê? Um replanejamento. Isso envolve uma adaptação do planejamento que eu tinha feito, da sequência que eu tinha idealizado para o meu trabalho dentro da sala. Só que, volto a insistir, não existe a necessidade de criar-se um novo trabalho. Eu vou adaptar o trabalho que eu já tinha, enriquecendo esse trabalho com a literatura. Uhum. Tudo bem? Pode falar se quiser, tá? Não precisa ficar mudo aí, não. Hum, Tô mudando, não, eu tô assim, só concordando. Uhum. tô vendo. Uhum. 2-2, ganhei. 2-1. Sala é mais legal. É, você é muito cara de pau, sabia? Você é muito cara de pau. Sala é muito mais legal. Sabe por que que você é cara de pau? Eu vou falar. Porque aqui você fala que na sala é mais legal. E lá na sala você fala, mas só eu que falo, eu não vou falar, vou deixar os outros falar. É que eu tô encabulada, que só tem eu mesmo, entendeu? Aí, Como assim só tem você e eu não sou ninguém agora? o senhor é o, o fornecedor, né? Da informação. Fornecedor da informação foi bom. Ai, meu Deus, você é uma figura. Eu tô encabulada. Olha lá, tá tímida, né? Uma Tô pessoa te... muito tímida, você, entendi. Tá bom. Então, olha lá. Então, quando a gente fala de critério de seleção, o que que a gente precisa entender? Eu tenho que fazer a seleção, né, dos textos, dos assuntos, das obras literárias que eu vou usar, de acordo com o quê? Com o projeto pedagógico, né? Ou com algum projeto ou um estudo específico que está sendo desenvolvido na escola. Então, por exemplo, se a minha turminha vai fazer algum trabalho sobre os povos indígenas, então qual texto eu vou procurar, né? Eu tenho que procurar um texto que vá ir ao encontro, e não é de encontro. Sabe a diferença, né? Ao encontro e de encontro? É. Ao encontro é quando você vai num ponto X. É. De encontro não é a mesma coisa? Não. Me explica. Ó, eu vou ao seu encontro. Então, eu vou me encontrar com você de uma forma amistosa. Eu vou de encontro, a gente vai pô, Ah, batida. bater, De... entendeu? Entendi. Então, quando eu faço essa escolha, né, tenho esse critério de escolha, de seleção da obra, a obra ela precisa ir ao encontro desse processo, desse projeto pedagógico, ao encontro, né, do que os alunos estão estudando. Por quê? Porque a ideia é agregar. Se eu vou de encontro, eu acabo prejudicando o trabalho. Então, esse critério de seleção, ele precisa ser muito bem estabelecido, conversado, avaliado, para que todos os envolvidos no projeto, entre aspas, falem a mesma língua, Uhum. que o texto literário converse, né, com, com o projeto e que os professores que vão estar envolvidos e os alunos envolvidos consigam ter esse discernimento, esse entendimento do que está acontecendo, porque senão o projeto ele fica muito mais difícil, tá? Esse desenvolvimento do projeto fica muito mais difícil.
Deixa eu ver se mandaram alguma coisa aqui, que chegou uma porrada de mensagem. Não, não é nada da faculdade. Então, ó, o texto literário, ele aparece como um suporte, né, para os objetivos do nosso projeto. Então, objetivos extraliterários. O que são objetivos extraliterários? A mais, tipo, você tem uma literatura, aí você está colocando algo a mais. E ainda assim, ele traz caminhos extras, né, maiores ou adicionais ao que a gente está fazendo. Então, é uma outra fonte de informação Uhum. que vai enriquecer, que vai agregar o trabalho. Então, realmente é alguma coisa a mais que você traz. Por quê? Porque quando a gente pensa numa pesquisa, vamos voltar à ideia dos povos indígenas, né? A gente não vai pesquisar em fontes literárias. A gente vai pesquisar em fontes informativas. E qual é a diferença, por exemplo, da linguagem para uma fonte informativa e uma fonte literária? Qual traz maior quantidade de informações? A informativa traz um monte de coisa muito pontual, mas a literária, ela vai trazer aquela coisa mais mágica, mais poética. A mesma informação, muitas vezes, mas colocada De outra forma. de uma forma diferente, que vai atingir, que vai proporcionar o entendimento de uma maneira diferenciada. E isso é muito importante, tá? Então, se a gente for pensar, como que a gente leva essas leituras, então, para a sala? O texto, né, ele vai ser o veículo para exercícios gramaticais, para ilustração de estudos temáticos, né? Então, ele tem um momento onde é possível esse encaixe, essa utilização, porque eu dou um outro ar, né? Entre aspas, um outro ar para o exercício, para a atividade, para o desenvolvimento do conteúdo que eu preciso. Eu começo a deixar ele mais real, mais próximo da utilização real. Sabe quando a gente fala assim, quando eu estou lá na prática, no meu estágio, é diferente do que eu vejo aqui na faculdade. Uhum. Por quê? Porque lá eu tenho o momento exato, né, o acontecimento real da, da teoria que eu estou vendo. Então, quando eu trago esse texto literário para a sala e vou fazer os exercícios de gramática com ele, eu estou trazendo uma realidade diferente para dentro de sala. Então, eu coloco em prática a teoria que foi vista em um outro prisma, em uma outra forma de olhar. Então, eu pego um texto literário, um texto mais complexo, mais romântico, mais bem trabalhado, não que os outros não sejam, mas ele é trabalhado de uma forma muito específica, e eu vou fazer esse exercício gramatical e entender como essa minha teoria, que foi estudada, pode se adaptar a uma realidade diferente. Hum. Tudo bem? Sim. Sim. Sabe o que eu lembrei agora? Aquele programa do Silvio Santos que fala assim: você quer trocar uma Ferrari por uma mexerica? Sim. É igualzinho. Não ouviu nada, tá concordando. Mas tudo Eu bem. ouvi. Ou só tem eu aqui. Eu tenho que ouvir, gente. Ô,
Hoje não dá nem para você dar um miguezinho e dormir, né? Não, hoje não tem nem condição, professora. Hoje eu tenho que estar aqui focada. Tá certo, muito bem, é assim que eu gosto. Então, olha lá, quando a gente faz essa construção desse sentido, né, o que que a gente fala? A prática da leitura, ela é uma prática que depende do quê? De uma ação, né, é, cognitiva, intelectual do leitor. Então, o entendimento do que ele está lendo depende da sua parte intelectual, depende da sua inteligência, né? Depende da experiência que o leitor tem em relação à interpretação do texto, mas também depende do leitor se permitir, né, viajar com o texto, entrar no texto, ter uma experiência de leitura que seja realmente imersiva. Por isso que a gente fala que eu tenho que ler com atenção. Eu tenho que ler tentando o máximo possível me desligar de tudo que está acontecendo à minha volta e permanecer imerso, permanecer dentro desse trabalho. Uhum. Aí eu, por exemplo, se eu tô lendo alguma coisa e eu não tô focada, eu vou ler a mesma frase 15 vezes e Sim, não vou entender. por quê? Porque você não faz esse exercício de imersão. Você não está, entre aspas, ligada no que você está fazendo. Então, o seu intelecto, ele não está funcionando na mesma sintonia do que a informação que o livro te traz, que o texto te traz, naquele momento. Hum, Entende? Então, por isso que a gente precisa conseguir esse nível de concentração. E isso é treino, isso é prática, tá? Ó, o carro do ovo tá passando na rua, ó, meu cachorro. Quem vê pensa que ele come ovo, né? Fica latindo, tá pedindo 3 bandejas para mim, por favor. e Então, dormir. olha lá. Então, essa diferença, né, entre o espaço e o tempo, né, a diferença espaço-temporal entre o texto e o momento da leitura, ela tanto pode atribuir um caráter de independência do texto, como ela pode dar uma ideia de total controle do leitor em relação a ele. Quando que eu, leitor, tenho esse controle em relação ao texto? Quando você está imerso no texto, Quando eu estou imerso, quando eu estou atento, quando eu me permito viajar com ele. Não fica aquele negócio de um texto que, tipo, tá, eu li, e daí, né? O que que ele me trouxe? Qual a informação foi relevante, ou o que que agregou para o meu conhecimento esse momento? De repente, uhum, nada. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender dentro do processo, né, da leitura em si. É aquele negócio. Ninguém precisa ser apaixonado pela leitura como eu sou. Cada um vai ter características e desenvolvimento da sua própria leitura de forma muito individual, de forma muito particular. Por exemplo, eu não gosto de ler deitado, não porque me dá sono nem nada. Eu acabo perdendo foco. Eu gosto de ler quando estou sentado. Então, eu gosto de ler, colocar o livro na minha frente, apoiado na mesa, e aí eu vou ler. E normalmente eu gosto de ter alguma coisa do lado para eu fazer anotação. Por quê? Porque eu não gosto de marcar o livro. Tem pavor, cara. Sabe aquela galera que grifa livro, que escreve no livro? Eu tenho pavor. Eu prefiro ter é, uma coisa do lado. para o senhor fazer a anotação. Sim.
Eu vou fazer a anotação fora do livro. Eu vou estragar o livro? Não, de jeito nenhum. Então, tem gente que escreve no próprio livro. Eu não ponho nem meu nome na capa do livro. Por isso que eu empresto o livro para o povo não me devolve. Tá sem É nome, né? isso. É, tá sem nome, tipo assim, é meu mesmo. Verdade, eu vou começar a assinar meus livros. Oh, meu Deus do céu. É, ué, pra ver se o povo devolve, né? Eu acho que mesmo o senhor assinando, não devolve, não. Não vai devolver, né? Quando não quer devolver, não devolve mesmo, né? Que nem Devolve nada. tem uma moça que emprestou um livro meu faz uns 8 anos, lá da Nossa, escola. E ela, eu nem lembrava que o livro estava com ela. Esses dias ela mandou uma mensagem no WhatsApp para mim. Ah, Luiz, estava mexendo nas minhas coisas aqui em casa, eu achei o seu livro, eu vou te devolver. 8 anos depois. Então, só que faz quase um ano já que ela mandou essa mensagem para mim. Nossa, 9. E eu tenho maior vergonha de cobrar ela, cara. Dá Ah, vontade, tem hora de chegar lá e falar assim, e aí, beleza? Meu livro, você trouxe? tá vindo de quê? De lesma o livro? Isso. Oi? Tá vindo de seu livro de lesma? Mas deve ser. Então, olha lá. A escola, então, quando a gente fala nesse sentido de oportunidades, ela deve oferecer, né, as leituras e as escutas. Por que que a gente volta a falar de escuta? Se estava fruindo tão bem a ideia da leitura independente, da leitura significativa feita pelo próprio leitor, pelo próprio aluno. Porque lembra que lá no começo a gente dividiu em infantil e juvenil? Então, teoricamente, quando a gente fala do juvenil, do aluno mais velho, de repente um ensino fundamental 2, o ensino médio, ele vai ter a condição e o discernimento de fazer essa leitura tranquilamente, né, de um texto literário. Mas isso não quer dizer que a criança ela não possa ler um texto da literatura infantil. Pode, mas em determinado momento, se a gente pensar lá no início da alfabetização, né, na educação infantil, nos primeiros anos, ou no primeiro ano ainda, do fundamental, anos iniciais, a criança não está com essa concentração, com esse poder de leitura significativa. Então, às vezes, nesse momento, ainda a escuta, para ela, vai ser o melhor caminho. Vai ser um caminho de um suporte muito bom para esse entendimento e para essa paixão a ser desenvolvida pela leitura. O interesse vai surgir nesse momento, né? Então, fazer isso vai trazer a ideia da reflexão coletiva, né? E se ela não acontece naturalmente, é bom que o professor dê uma instigada nisso, né? Oportunize essa reflexão para que cada parte do processo tenha um significado, né? Para que esses detalhes do processo eles possam constituir um significado realmente relevante para o meu projeto, tá? Então, ó, o Bajor, sei lá se fala assim o nome dele, em 2012, fala assim, ó, essa reflexão deve ocorrer em conjunto, na prática constante de falar sobre os livros. Então, se o professor está sempre atento, sempre antenado nisso, ele vai estar comentando sobre os livros, ele vai falar, de repente, sobre a história, vai lembrar momentos importantes do livro, vai aguçar a memória, né, afetiva da criança em relação à leitura. E isso é a parte mais importante, tá?
E uma coisa que é importante é dar voz aos alunos também, permitir que eles façam uso da voz, né? Façam uso da palavra, que eles também falem sobre o que eles entenderam, como eles gostaram, como eles conseguiram fazer essa imersão, né, na literatura e dessa forma promover todo esse desenvolvimento, tá? Então, ó, a célebre frase de Fernando Pessoa já dizia: navegar é preciso, viver não é preciso, né? Não há precisão na vivência da literatura, há apenas a necessidade de navegar por suas linhas e entrelinhas e as vozes que ecoam no íntimo de nós. Então, o que que ele quer dizer com isso? Se eu não navego, se eu não estou imerso na literatura, na verdade eu não vou viver a literatura. Viver, o que ele quer dizer com viver a literatura? Eu ir lá e ler, tô lendo, sem ter essa imersão, sem ter esse cuidado de navegar entre essas linhas, na verdade eu não vou estar agregando nada para mim, para o meu poder literário. Dá para entender isso? Sim. Então, ler por ler, ler sem ter essa devida dedicação ao ler, né? Essa imersão, essa permissão de navegar, de viajar com as palavras, é o que vai realmente desenvolver na pessoa o gosto pela leitura. Assim, Fazer uma leitura por fazer não vai adiantar nada. Diga. ler por ler, você vai conseguir, você vai adquirir o conhecimento, mas não vai criar aquela vontade, aquele hábito. Então, Isso, mas olha lá, ler por ler, será que fazendo isso você adquire realmente conhecimento? Eu acho que se você não tem concentração, se você não tem essa vontade, né, essa imersão na leitura, a sua retenção é muito pequena. Eu acho que nem o conhecimento se adquire. hum, Agora, muito legal o exemplo, né, que o Fernando Pessoa está dando nessas fotos, né? nossa, gente, maravilhoso. Bebendo. Então fala para a criançada, ó, toma um e vai ler que você vai ficar doidão. E eu nem tinha reparado, o professor estava lá Então, lendo as frases lá em cima. Aí agora que eu parei para ver, realmente é café, professor. ah, bom, então tudo bom, porque essas garrafas não parecem de café não, mas tudo É bem. café, professor. Vamos pensar que é café. Ah, então tá, tudo bem, tá certo. O negócio que a imaginação tem que mandar, né? Isso, professor. Vamos trabalhar a imaginação, assim. Ah, tá. A gente vê, né, como a nossa criticidade aumenta a partir do momento que a gente aumenta os nossos níveis de conhecimento, né? Sim, porque quanto mais você conhece, mais você sabe, por exemplo, sobre um assunto. Você vai ter mais o que falar, então vai ter mais o que. Não é nem é mais o que dialogar sobre aquilo, é mais informação. Sim, e daí você vê a consequência do negócio, né? Por exemplo, ó, lembra, eu acho que eu comentei na sala, você estava lá, que o professor é o único profissional que nunca vai deixar de levar a sua profissão junto consigo, né? A gente perde a identidade e acaba sendo sempre o professor, né? Por exemplo, ó, um escritor fazendo um happy hour, tá tomando aí o vinho dele, sei lá o que que é isso, né? Uma pessoa passa e vai falar, olha lá, fazendo happy hour, né? Relaxando um pouquinho, trabalhou demais. Se Uhum. fosse um médico depois de uma cirurgia, né? Agora, se é um professor, passa alguém e vem falar lá o professor apingaiado, Olha lá, você bebendo, encher na cara. né? É, como que eu vou deixar meu filho com um professor desse, né? Uhum. E a gente acaba fazendo esse julgamento mesmo.
No passado, muito provavelmente esse julgamento não existia. Por quê? Porque o nível de criticidade das pessoas era muito menor, né? Em relação a esses exemplos, a essa possibilidade de um exemplo que arrasta uma atitude, né? Que vá levar a grandes consequências. E a gente acaba não percebendo isso ao longo do tempo. Então, levar os projetos, desenvolver as atividades de uma forma que a gente consiga conquistar, trazer a criança para a leitura, né, é muito importante, porque a gente sempre fala que a educação, ela tem o objetivo de criar cidadãos críticos. E o que é criar cidadãos críticos? Pessoas que têm posicionamento sobre suas ideias, que saibam expressar o que pensam. Caracoles, gostei, é isso mesmo. Porque Eu muitas vezes as pessoas sei. acham que o cidadão crítico é só aquele que vai criticar, que vai falar, né, em relação a um determinado assunto e tal, de atualidade, mas simplesmente sem embasamento. E quando você fala da pessoa saber se posicionar e tudo mais em relação às suas ideias, você fala de argumentação, você fala de uma preparação, né, que a pessoa precisa ter anterior a esse momento crítico. Uhum, E o momento crítico aqui é de criticidade, não é de criticar simplesmente, não é de falar mal simplesmente, né? É de ter embasamento e argumentação para aquilo que se fala, né? E para não ficar falando besteira. E isso é muito legal ouvir isso, né, de você. E por quê? Porque a gente vê que a semente foi plantada, a ideia, ela foi plantada em solo fértil e apresenta frutos. E para a gente que dá aula, nada mais prazeroso e agradável que ver os alunos entendendo, né, esse processo. Eu fico muito feliz. eu tento, professor. Eu tento, professor. Então, ó, eu vou ter que fazer, vou parar o compartilhamento, vou compartilhar de novo isso aqui, porque eu fiz sem compartilhamento sem som. Pera aí. Só para a gente ver esse videozinho aqui, que ele é interessante, interessante. Pera aí. Incluir o som do computador, janela, vídeo. Não sei se você já viu esse Mas eu vídeo. não quero fazer outro, não. A junção do texto com a ilustração e o projeto Tá gráfico o de um som aí? livro são elementos que colaboram para a verdadeira experiência literária. Além desses aspectos relativos às múltiplas linguagens de um livro, sabemos que também é muito importante o aspecto da sua materialidade, como a capa, o miolo e a lombada, por exemplo. A produção literária tem mostrado cada vez mais que o livro precisa ser ouvido, visto, tocado e manipulado. Nesse caso, quem é verdadeiramente o autor do livro infanto-juvenil? O escritor, o ilustrador e o narrador fazem um trabalho conjunto e constroem um produto híbrido, colocando em prática as múltiplas linguagens. Para o processo de formação do sujeito leitor, não basta usar o texto literário como meio para atingir outros objetivos, como encontrar verbos e substantivos. Já a leitura livre e despretensiosa de um livro propicia ao leitor um momento de fruição da literatura. No caso da poesia, é importante fazer os alunos identificarem e compreenderem as estruturas formais de um poema, mas também é preciso criar uma experiência rica e prazerosa, proporcionando um momento que vá além dessa análise formal. Em relação à narrativa, um outro tipo de texto, existem muitas variantes.
A relação dos alunos com cada tipo de narrativa vai depender da sua maturidade psicológica e da sua capacidade cognitiva. Esse conhecimento é fundamental para o processo de seleção dos livros que serão apresentados aos alunos. Uma das perguntas que surge nesse momento é se devemos insistir na seleção dos clássicos da literatura. Na verdade, o importante é se perguntar por que eles continuam a ter tanto valor e se eles propiciam um diálogo com os alunos do século XXI. A partir daí, podemos escolher novos títulos ao mesmo tempo em que apresentamos alguns clássicos. Sabendo disso, podemos citar alguns critérios que podem guiar o professor na seleção de livros, como a preferência natural das crianças, uma lista de obras premiadas pelas organizações e a presença marcante do aspecto simbólico da linguagem. É papel do professor não apenas entregar o texto ao aluno, mas promover o encontro do leitor com o livro. Esse encontro deve ser efetivo, mas acima de tudo tem que ser afetivo. Você percebeu o quanto o educador é fundamental e o papel exercido por ele funciona como uma ponte que desperta no aluno o interesse pela leitura? Isso quer dizer que um bom trabalho nessa área pode ser transformador. Por isso, continue se aprofundando nesse tema. Bons estudos e até a próxima! Obrigada. Bom, viu aí? Sim. É isso. Então, quando a gente fala da ideia de fazer essa seleção, né, como a menina falou aí de novo, e a gente já tinha comentado, eu preciso, para conquistar o leitor, para formar esse sujeito leitor, eu preciso de alguma coisa que para ele seja realmente significativo. Então, ver o que ele gosta, ir buscar, na verdade, a ideia de alguma coisa que seja realmente afetiva para ele, né? Uma leitura que traga prazer é super importante. Por quê? Porque ninguém faz o que não gosta. Se eu gosto do que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo. Então, essa é a ideia. Tudo Uhum. bem? Tranquilex? Tudo tranquilo, professor. Então, amor meu, a gente encerra por aqui. Eu vou baixar o vídeo, vou subir lá no YouTube e depois eu mando para o Marcelo disponibilizar para a galera assistir. E semana que vem estamos lá presentes, alegres, contentes, sorridentes na nossa prova. Ah, vai ser maravilhoso. Vai ser fácil demais. Tudo bem? Tá bom, professor. Então tá, Obrigada. querida. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Se Tchau. cuida. O senhor também. Valeu, tchau, tchau. Tchau.